Olá, paz do Senhor, estamos aqui novamente, continuando a estudar. Hoje é 19º dia, estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Está sendo uma bênção para a minha vida. Espero que te receba para a sua também. Gostaria de ler teu testemunho embaixo, que Deus tem transformado, que Deus tem falado ao teu coração. Nós estamos no 19º dia, vamos começar. Cultivando a comunidade. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e sólida, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente se esforçarem para se relacionar bem uns com os outros, tratando um dos outros com dignidade e honra. Tiago, capítulo 3, verso 18. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio de escolhas feitas e dos compromissos que temos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforce-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, verso 3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço para poder gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso, carecem de habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, seria necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, é claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema, evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à nossa volta prejudiquem-se a si mesmo e aos outros que alguma prática pecaminosa, essa não é atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando ela machuca. Então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, Efésios capítulo 4, verso 15, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira, Provérbios capítulo 24, verso 26. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo começar a cometer algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor panos quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, acaba mentindo para você mesmo. Efésios capítulo 4, verso 25. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade ou na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão realmente íntimos. Quando tratamos os conflitos de maneira correta, recrescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade
sinceridade mais do que a bajulação. Provérbios 28, 23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, quando quer e como que se quiser. Não é grosseria. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com o jovem como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fosse sua mãe, e com os jovens como se fossem suas irmãs. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e 2. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que o assunto seja resolvido sozinho. Exponham-se a situação e lidem com ela. É melhor a desolação e o constrangimento que a condenação. Vocês deixam isso passar como se fosse algo insignificante, mas isso é tudo menos insignificante. Vocês não deveriam agir como se estivesse tranquilo, enquanto um dos seus companheiros cristãos se mostra promíscuo, desonesto, irreverente para com Deus ou indelicado com seus amigos, ou se entrega à bebida ou deixa-se guiar pela ganância. Vocês não podem simplesmente tolerar isso, agindo como se fosse o comportamento aceitável. Não sou responsável pelos atos do que são de fora, mas não temos nós responsabilidade pelos que pertencem à nossa comunidade de fé? 1 Coríntios capítulo 5, verso 3 a 12. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais que qualquer outra coisa. O orgulho entre muros, entre pessoas. A humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações, pois isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 5, parte B. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5c. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as franquezas dos outros, estando aberto a demonstrações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se a companhia das pessoas comuns e não pensem que já sabem tudo. Romanos capítulo 12, verso 16. Aos cristãos de Filipos, ele aconselha: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com o que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Romanos capítulo 15, verso 2. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Tito capítulo 3, verso 2. Em toda igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para beneficiar delas quanto o nosso. Benefício dela quanto o nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguimos amá-la como irmãos e irmãs tratando com dignidade?
Em uma família genuína, a aceitação não se baseia em quanto se é esperto, bonito ou talentoso, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro de família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritantes, mas na comunidade não depende de sermos todos compassíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber a experiência pelas quais já passaram, certamente será mais compreensível. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigilo, as pessoas irão se abrir e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que foi comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosa disfarça como pedido de oração a favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, a quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, verso 28. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia. Isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Tito capítulo 3, verso 10. Eles podem até deixar um grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, verso 25. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, e não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial que em muitas igrejas não passamos tempo suficiente juntos. O tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa convivência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniram-se todos os dias. Regularmente eles adoravam junto no templo todos os dias, reunindo em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Atos capítulo 2, verso 46. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que você faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. Compartilhemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não comentaremos o que for dito em confiança, sigilo e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo por que comunhão é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos inteligentes.
Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. 19º dia, pensamento sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João capítulo 3, verso 16. Uma pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Bom, o tema de hoje é bastante relevante, né? Fala sobre cultivando a comunidade. Bom, se a gente pensar claramente no nosso meio, vai dizer que é impossível. É impossível ter uma comunidade que seja aberta. Vamos falar assim, não, vamos criar o grupo da Luluzinha. E não deve ser assim. O grupo da Luluzinha é quando você exclui os outros e não permite participar a eles. Não crie grupos, porque quando você forma um grupo, quando você forma uma comunidade, quando você forma... Agora estão falando de células, não no pensamento daquele unidade celular, mas na unidade de pequenos grupos. Você tem que ter a mentalidade, o líder daquele grupo, aquele que está direcionando aquele grupo, tem que pensar que aquele grupo, quando crescer, vai ter que dividir em outro grupo, para que eles tenham comunhão, mas nunca excluir uns aos outros. Ou seja, deve se formar discípulos, sempre a formação de discípulos, sempre fazendo com que uma pessoa saiba que ela é importante e ela pode ajudar uns aos outros. Vai ter pessoas que vão sempre se destacar. Essas pessoas que se destacam são as que Deus está colocando para que se forme os grupos, se dirija os grupos e se edifique mais grupos. A comunhão é uma coisa verdadeira e é importante, de repente, muitas vezes, trocar grupos com outros, líderes serem trocados, algumas direções, alguns trabalhos sejam alterados para que possa ter uma comunhão mais clara, mais verdadeira. Não fique pequenos grupos, somente verdadeiros grupinhos da Luluzinha, como a gente fala no popular aqui no Brasil, mas que possamos viver essa comunhão. Sabe por quê? Porque no momento que você sabe viver em comunhão, sabe ter esses 9 pontos intrínsecos em sua vida, você, não é que você, esse grupo aqui não tem os 9 itens, mas você vai trabalhar a favor para que tenha, para que haja e aconteça esses pontos, para que se discuta esses pontos e que todos entrem em comunhão. Aqueles que não querem, eles vão, às vezes aparece aquele não, eu não quero isso, não quero dessa forma. Meu irmão, a Bíblia é clara quanto a isso. A comunhão é importante porque nós vamos viver no céu. Não é porque vamos viver na terra ou porque temos algo a esconder, mas porque vamos viver no céu eternamente e viver as glórias de Deus. Por isso que nós devemos aprender. Isso, como eu volto a falar, não é uma coisa aprendida da noite para o dia, mas é uma refletida dia após dia. Por isso que lemos um capítulo por dia e deixamos uma meditação por dia, para que possamos aprender e melhorar. Seria necessário muitas vezes você reler muitas vezes durante o dia, até marcar em sua mente a mensagem que deve ser. Como você alterar o seu grupo, como você criar novos grupos para que tenha comunhão. E não coloque no grupo, não, o nosso grupinho aqui não entra mais ninguém. Mas lembrando que esse grupo é feito para unir a igreja, para abençoar a igreja, para abençoar aqueles que estão chegando, para trazer a comunhão àqueles que estão distantes, para que possam encontrar todos a verdadeira comunhão. Fazendo isso, nós estamos sendo verdadeiramente filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui a pergunta ainda, recordando. Como eu poderia hoje ajudar meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de uma comunhão verdadeira? Você reflita isso durante esse dia. Amanhã nós vamos no 20º dia, restaurando a comunhão. E vamos continuar estudando. Que Deus te abençoe. Até o dia da manhã. A paz do Senhor.